satisfeito com aquele mandato que me vinha ensejar a satisfação da minha curiosidade, entrei em casa e logo, ali mesmo, soube que o profeta de Nazaré não estava longe da cidade. A meu pedido, um irmão de Abigail prestou-se a conduzir-me ao sítio indicado. Tratei de me disfarçar quanto pude, e partimos tarde, a fim de aproveitar o frescor da noite. Seguindo informações dos transeuntes, atingimos finalmente uma colina, em cuja encosta se grupava, pitorescamente, uma turba considerável. Assentados uns, outros de pé e alguns ajoelhados, todos pareciam possuídos de uma mística exaltação. No centro do semicírculo, encostado ao tronco de uma árvore, estava um homem de mediana estatura, cingindo alva túnica, com um manto escuro. Embrenhei-me na multidão, procurei colocar-me do melhor modo possível para ver e ouvir o pregador, mas logo ao primeiro golpe de vista, diante daqueles traços fisionômicos, finos e regulares, bateu-me o coração. Emocionado. De fato, o que tinha diante de mim era uma personalidade única, inconfundível, a irradiar um encanto e fascínio irresistível. Sedosos, anelados, castanhos cabelos rolavam-lhe pelas espáduas, moldurando um rosto pálido. Levemente tostado pelo sol, a boca se lhe desenhava em plissura sintomática de energia, mas de energia temperada de bondade indefinível. Diga-se, porém, que o que mais impressionava eram os olhos de um azul profundo, com tonalidade de safiras e uma agilidade de expressão que parecia torná-los cambiantes, como se fossem ora negros e fulgurantes, ora azuis e macios, da maciez azul da abóbada celeste. Discorria sobre a imortalidade da alma. Falava da frivolidade dos gozos terrenos e das delícias que constituem um patrimônio dos pobres, dos sofredores, no reino do Pai Celestial. Não me sinto capaz de lhe reproduzir as palavras, que ser algum, também, pudera dar ao verbo aquela sua eloquência divina que comovia e consolava, a magia daquela voz que mergulhava nas camadas mais íntimas do povo, e cujas modulações, ressonâncias timbravam todas as fibras da alma. Empolgado, subjugado, ouvia-o com avidez crescente, admirado em meu foro íntimo de como pudesse uma tal criatura ser considerada perigosa, de vez que o desprendimento por ele predicado só poderia tornar os homens desambiciosos e humildes. Naquele momento, a mim mesmo se me figurava inútil a vida, desde que não tendesse para uma finalidade celeste, qual a descrevia e inculcava. Terminada a prédica, a turba se adensou e comprimiu em torno do mestre. Vários enfermos lhe foram apresentados e eu vi, com estes olhos, que uma criança paralítica das pernas foi, ao colo da mãe, instantaneamente curada a um só contato seu. Depois, começou a debandada e ele, seguido de uns poucos homens, que me disseram ser os discípulos, desceu pela encosta da 11 colina. Ao passar rente comigo, deteve-se de súbito e mergulhando no meu seu olhar profundo, de expressão indizível, murmurou baixinho: Centurião, renuncia à tua tarefa, já que minha palavra penetrou teu coração, justo, hás de ser comigo, e convence-te de que os que insinuaram ao teu chefe que me vigiassem, têm em mira outra coisa. Seguiu, esboçando ligeiro sorriso, deixando-me petrificado. Seria um feiticeiro? Ou seria um Deus que adivinhava meus pensamentos e desvendava, através do disfarce, a tarefa que ali me conduzira? Intimamente conturbado, regressei a Jerusalém, e no meu relatório afirmei que, a meu ver, a predicação daquele homem de modo algum atentava contra a segurança e a paz do Estado, antes, pelo contrário, tendia a destocar dos seus discípulos quaisquer ambições mundanas. Ao ler esse relatório, meu comandante sorriu, dizendo: ainda bem que me não enganei, é apenas uma questão de melindres pessoais, de sacerdotes, fariseus a quererem fazer deste censor dos seus abusos um inimigo do imperador. Daí por diante, comecei a sentir um vivo interesse por Jesus e pela sua doutrinação.
Não mais o perdi de vista. Tive ocasião de ouvi-lo ainda algumas vezes, sempre que me permitiam o serviço e as circunstâncias. Ouvindo, convenci-me de que era um grande reformador, que proclamava a igualdade, condenava a injustiça, a opressão do fraco pelo forte, e apelava para a consciência do homem, no intuito de o elevar em um nível moral superior. Assim passaram alguns meses. Aproximava-se a Páscoa dos judeus e eu não podia cogitar da pessoa do mestre, tomado todo o tempo com o serviço. Pois além da afluência de peregrinos que vinham celebrar as festas, também o procônsul Pilatos fora a Jerusalém e não faltavam trabalhos extraordinários. Uma noite entrando em casa, fatigado, notei surpreso que Abigail me esperava e tinha os olhos vermelhos de muito chorar. Contou-me, então, que seu irmão mais velho, de guarda ao templo, viera apressado dizer-lhe que um grande perigo ameaçava o bom profeta de Nazaré. Era o caso que, dias antes, ao entrar na cidade, fora ele recebido e aclamado com palmas e flores, por toda uma multidão em delírio. Os sacerdotes e fariseus, furiosos e despeitados, com o evento daquelas ovações a um homem que, a seu ver, desobedecia aos seus mandamentos e nem guardava os sábados, tramavam-lhe a perda e, nesse propósito, já se haviam combinado com um dos discípulos, pois David, assim se chamava o irmão de Abigail, vira por 2 vezes um deles acercar-se do grande sacerdote e presumia que, naquela mesma noite, o profeta seria preso. Onde, não o sabia ele dizer. Amando a Jesus e sabendo que também eu o admirava, David viera preveni-la, na persuasão de que com o meu auxílio se pudesse ainda a tempo avisar o mestre para que fugisse. Essas notícias amarguravam-me profundamente. Aliás, também ouvirá falar daquela entrada triunfal em Jerusalém, mas não ligar ao evento consequências pessimistas. Grato me fora poder, na emergência, salvar aquele homem de bem, cuja vida valia um programa de obras caritativas, mas a verdade é que não tinha a menor ideia do sítio em que poderia encontrá-lo, naquele momento. E o grande caso é que não pude dormir toda a noite, afigurando-se-me diante dos olhos a sua fisionomia serena e caroável. Em vão escogitava um meio de poder salvá-lo. Mal despontava o dia, abalei a correr para o palácio do procônsul. Esperando lá encontrar David, dei volta ao templo, que não ficava longe, e junto à porta que dava para a sala do pontífice, encontrei efetivamente o rapaz, que me informou da prisão e imediato julgamento de Jesus, já a caminho do pretório, para a confirmação de Pôncio Pilatos. Nessa altura, o eremita calou-se e procurava enxugar as lágrimas que lhe corriam pela face. Perguntou Caio Lucílios ao pai João: e foi condenado inocente? Como pôde Pilatos sancionar uma tal iniquidade? Decretos da providência, filho. Escrito estava nos astros, desde os primórdios do mundo. O procônsul bem que tentou salvá-lo, mas o povo, cego e fanatizado pelos sacerdotes, não lhe permitiu. O divino mensageiro do Pai Celestial houve mesmo de ser ultrajado, flagelado e condenado a morrer na cruz. Eu já admirava e amava Jesus, mas, à vista da sua paciência, doçura e sobre-humana majestade, com que suportava todos os martírios, haveria de ligar-me a ele irrevogavelmente, de sorte que, por salvar-lhe a vida, daria 1000 vezes haveria de ligar-me a ele irrevogavelmente, de sorte que, por salvar-lhe a vida, daria 1000 vezes a minha própria vida. Pronunciada a sentença, o preso foi confiado à minha guarda, até o instante em que devia partir, com 2 outros condenados, para o lugar do suplício. Para passar as poucas horas que lhe restavam, fui-lo recolher a um compartimento que dava para o pátio, no qual permanecia a escolta. Fingindo rigorosa vigilância, postei-me à porta do compartimento e acabei, finalmente, por lá entrar.
Foi então que vi Jesus ajoelhado junto a um banco de pedra, todo absorvido em prece fervorosa. Seu rosto pálido, macerado, estampava os sofrimentos atrozes que lhe haviam infligido. Mestre, disse, aproximando-me, não posso conformar-me que, sendo tu bom e tão puro, pereças assim de morte infamante. Deixa-me salvar-te, toma a minha armadura, este manto e esta chave, abre-a. Portinha que ali vês e que dá para um estreito corredor, ao fim do qual te encontrarás numa viela deserta, dali irás à minha casa, onde moram pessoas dedicadas que te facilitarão a fuga da cidade. Deixa-me morrer. 13. Em teu lugar, por que a vida de um soldado obscuro não vale a de quem, como tu, é providencial e benéfica aos enfermos e desgraçados? Ele se levantara logo às minhas primeiras frases e seu rosto transpirava uma calma celeste. Olhava-me com um velado olhar de melancólica doçura e assim falou. Agradeço-te muito, aprecio o teu devotamento, mas não posso aceitá-lo. Acaso consideras menor o meu sacrifício, se houvera de permanecer neste mundo em que me é tão difícil praticar o bem? Não. Amigo, eu não deploro a minha sorte, a mesma que tiveram os profetas, que me precederam, mortos pelos homens. Mas não suponhas, também, que eu desdenho o sacrifício da tua vida. Parou com os olhos no vácuo, dando à fisionomia uma feição singular, pois tu hás de morrer por mim. Estou a ver as chamas da fogueira que te espera. Mas isso não será por agora, e, como se quisesse rechaçar longínqua visão, esfregou os olhos e concentrou-se. Que dizes com isso, meu pai João, Quirilius Cornélios? Será que estejas mesmo fadado à morte assim horrível? Atacou Caius. Filho, certa feita cheguei a crer-me destinado à glória do martírio, quando milhares de irmãos tombaram imolados a nossa fé, e foi quando tive um sonho profético que me assinalou essa glória para uma existência futura, a reencarnação de Jean Hus, queimado em Constança, em 1415. Deixa-me continuar. Concentrando-se um instante, lembrando-se de Jesus, disse: Vejo que me pertences, que minhas palavras te tocaram o coração. E assim vou, por um sinal, incorporar-te à comunhão dos crentes. Tomou de uma bilha que ali estava sobre um banco, enquanto eu me ajoelhava tirando o capacete. Em nome do Pai Celeste, Criador e Senhor de todas as forças do corpo e da alma, eu te franqueio a fonte da verdade, para que prossigas, proclamando-a aos deserdados da terra. E assim falando, derramava a bilha sobre minha cabeça. Senti um calor benéfico, um indizível bem-estar a invadir-me todo o corpo. Levantei-me, beijei-lhe a túnica, mas, nesse instante, vi que ele empalidecia e como que vacilava. O espírito é forte, mas a carne é fraca, disse, procurando assentar-se e sorrindo com tristeza. Nada obstante, quero dizer ao último dos meus discípulos algumas palavras de ensinamento, Quirilius. Eu tive por missão lembrar à humanidade que o bem-estar do corpo deve subordinar-se à felicidade do espírito. A vida terrena é apenas uma etapa no caminho da perfeição. Não na conceitues, portanto, esta vida corporal. 14. Se não pelos benefícios que fizeres, perdoa aos teus inimigos, por isso que o ódio só pode ligar-te, maiormente a eles, e ora sempre com fervor, pois a prece te unirá à divindade e te fará esquecer as misérias mundanas, clareando o teu espírito e fortalecendo-o para que possas pagar o mal com o bem. Esses que agora me condenam e contra os quais te revoltas no imo do teu coração, assim procedem porque não me compreendem, e os sacerdotes só me odeiam porque lhes censuro os abusos, sem quererem reconhecer que o meu ensino só poderia abrandar os corações, encher e dignificar os templos. Esse estado de coisas ainda perdurará por séculos e séculos. Seu olhar parecia embeber-se em quadros longínquos. A semente que espalhei germinará em lutas, mercê das quais progredirão 11
fracassarão outros. Sim, milhões de homens hão de tornarem-se meus filhos, ovelhas do meu rebanho, mas, também, quanta crueldade e massacre se consumarão em meu nome. Quanto sangue há de correr em nome de quem proclama a igualdade à face do Eterno, cujo amor se estende a todas as criaturas. Aqueles mesmos que ora me renegam, hão de proclamar-me entre martírios, e tempo virá em que as minhas palavras hajam de ser adulteradas, repelidas e esquecidas de muitos povos, cuja fé vacilará. Será então, quando lhes enviarei o Espírito de verdade, e a cortina que barra a pátria da alma se rasgará, os mortos ressuscitarão e falarão aos homens por diversos meios. Outras coisas quisera ainda dizer-te, ms teu espírito não está preparado para compreender-me. Mas a morte infamante que te aguarda não te intimida, mestre? Ah, mim se me enregela o coração só no imaginá-la. As lágrimas sufocavam-me. Pastor do rebanho todo, desde o dia da criação deste mundo. Expiatório, a mim me compete esclarecê-lo e selar com o próprio sangue as verdades que predigo. Tal é a vontade do Pai. Um barulho de vozes no corredor interrompeu nossa entrevista. Apressei-me em sair e vi, com surpresa, uma mulher ajoelhada em atitude de súplica aos soldados. Não era jovem, mas o semblante pálido e agoniado revelava vestígios de uma formosura que deveria ter sido deslumbrante. Quem é e que pretende essa mulher? Perguntei, aproximando-me. Respondeu um soldado, a mãe do condenado, que pede licença para entrar e falar com ele. Os olhos dela me fixaram com tal expressão de angústia que tive calafrio. 15. A justiça, disse-lhe gravemente, condenou o culpado, que poucas horas terá de vida, mas a lei não impede a mãe de ver e despedir-se do filho, apenas, para que ela não vá transmitir ao preso qualquer mensagem suspeita. Eu próprio assistirei à entrevista. Ela ergueu-se cambaleante, penetrou na prisão, onde sempre assentado, o mestre continuava como que absorvido em prece ardente. Ao avistá-lo, a mulher deu um grito abafado e começou a chorar copiosamente. Jesus estremeceu e, reconhecendo-a, ergueu-se, abriu-lhe os braços. Mãe! Minha pobre mãe! Ela precipitou-se para ele, em soluços convulsos, deixou pender a cabeça no seu peito. Ele, por sua vez, contemplou-a por momentos, com amor e tristeza indefiníveis. Depois, ergueu-lhe a fronte e mergulhou nos olhos maternos um olhar radioso como jamais existiria na terra. Mãe, como o fizeste? Instruí-te, contigo reparti minha ciência, a fim de que esta hora te fora menos dolorosa. Tu me entendeste, tu me acreditaste. Contudo, choras e sofres neste transe decisivo. Dir-se-ia que a morte te apavora, quando bem sabes que a nossa separação será apenas momentânea. Dar-se-á que tenhas perdido a fé. Como que reconfortada, a mulher perfilou-se, tomando a mão do mestre, beijou-a. Não, filho, hei de conformar-me, quero mostrar-me digna do filho que tenho, seguir-te-ei até ao fim. Em assim falando, enxugou os olhos, voltou-se para mim e disse com doçura e firmeza: permite-me, centurião, que o acompanhe ao lugar do suplício. A plebe tem, creia, esse direito. Não consintas que os teus soldados me rechassem de junto da cruz, pois quero consolá-lo nestes cruéis momentos. De acordo, respondi emocionado, e o que lastimo é nada mais poder fazer a teu favor. Sou, finalmente, a hora de cumprir o meu dever, que nunca me houvera sido tão doloroso. Em marcha o tétrico cortejo, notei que a mãe do Senhor nos seguia, cambaleante, amparada por um dos discípulos. Chegados ao Calvário, dei as ordens necessárias, mas, enquanto gemiam os martelos,
Desviava o olhar, porque aquelas pancadas lúgubres como que me percutiam o coração. De repente, levantei a vista e vi que acabavam de aprumar a cruz. Foi, então, que, ao cruzar com o meu profundo olhar do mestre, parecia dizer-me: é assim que devemos morrer. 16. As horas sequentes foram assaz penosas. O calor era simplesmente sufocante e a turba se comprimia em torno dos supliciados, tomada de estranha exaltação, gritava-se, altercava-se, não raro precisavam os soldados intervir a chanfalho para manter a ordem. Por volta das 18 horas, o céu encobriu-se de nuvens negras e um trovão ainda longínquo fez estremecer o solo. Levantei a cabeça e tive a impressão de me haver dementado. Pareceu-me que a escura abóbada celeste se rasgava para deixar sair do seu bojo milhares de seres alados, que emitiam uma luz dourada. Em massas compactas, precipitavam-se. Rodeavam o madeiro, que, por sua vez, aclarado de raios multicores, era como um sol resplandecente naquele oceano de luz, rodeado de seres imateriais, a contemplá-lo radiantes e plenos de amor. O mestre me apareceu não mais o mártir crucificado, mas o ser divinizado, luminoso. Também ele de olhos fitos no céu, em beatitude de eternidade e de glória. Trêmulo, estupefato, olhei em torno de mim e percebi a mãe do mestre ajoelhada, braços estendidos à cruz. Considerei, pela atitude estática que lhe transfigurava o semblante, houvera tido, também, a mesma visão. Quando de novo me voltei, o quadro luminoso desaparecera inteiramente. O céu continuava negro, sulcado de relâmpagos. Os trovões se repetiam abalando terra e céus. A multidão apavorada com as trevas e a violenta tempestade debandava aos gritos e eu mesmo não sosseguei, enquanto a chuva torrencial não veio lavar a atmosfera. Asterisco, asterisco, asterisco. Caios, que até então bebera avidamente, de faces incendidas, as palavras do eremita, exclamou: não te lastimes, meu amigo, meu paternal amigo, pois também eu já compartilho a tua veneração por esse homem extraordinário. Mas dize-me uma coisa: onde é que Jesus, de uma origem tão humilde, adquirira o grande saber e a sublime eloquência com que dominava os corações? A sua origem divina manifestou-se no berço, justamente por uma sabedoria que ultrapassava a sua idade, e isso em todas as fases da sua vida. Entretanto, eis que ouvi a respeito, depois daquela conversa com o mestre. Tive o ensejo de, por intermédio de um dos discípulos, travar relações com um 17. Judeu rico e ardoroso adepto da nova doutrina, a propósito desta mesma pergunta que ora me fazes. Pois bem, esse homem contou que o mestre, ainda criança, veio a Jerusalém pela Páscoa e tendo, por acaso, se intrometido entre os doutores, todos surpreendeu por suas dissertações e raciocínios, inconcebíveis na sua idade. Entre esses doutores encontrava-se um velho rabino de Alexandria, abastado e sábio homem, que se interessou pelo menino precoce e veio proporcionar-lhe mais tarde uma viagem àquela cidade, a fim de se instruir. A morte do velho o impediu de facultar a Jesus uma posição independente, mas, ainda assim, ele viajou pela Índia e só regressou a Galiléia 2 ou 3 anos antes de começar a sua predicação, sendo ele, ao demais, muito discreto. Nenhum dos discípulos conhecia os pormenores da sua vida, nesse período que passou longe da pátria. Sua mãe, essa, não poderia ignorar, mas a verdade é que também se conservou muda a respeito. Nesse momento encerrou-se o diálogo. Os capítulos 12, A Caminho da Luz de Emanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nota da editora FEB, em 1975. Vivências evolutivas de Allan Kardec. Bibliografia: Almeida, João Ferreira, A Bíblia Sagrada, Brasília, Brasil, Sociedade
Bíblica, 1969. Chinelato, Thaís Montenegro. O Espírito da Paraliteratura, tese de mestrado sobre a obra psicográfica de Rochester. São Paulo, Editorial. Espírita Radu, 1992. Coelho, Maria Gertrudes. Chico Xavier Coração do Brasil, Araguari. MG Brasil, Lírio Editor Espírita, primeira edição, 1998. Maluf, Maria Gertrudes Coelho. Cornélios o Centurião que viu Jesus. Araguari, MG Brasil, Lírio Editor Espírita, sexta edição, 1998. Rochester, J.W., Herculanum, Rio de Janeiro, FEB, oitava edição, 1987. Xavier, Francisco Cândido Emanuel, A Caminho da Luz, Rio de Janeiro, Brasil, FEB, nona edição, 1978.